Muito boa tarde, obrigado pela presença de todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecemos a Abranet por nos dar essa oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa empresa e dos nossos produtos para vocês. E eu espero que seja bem proveitoso. Da mesma maneira, nós estamos no stand da Abranet e vocês estão mais do que convidados para nos visitar e conversar um pouquinho mais com a gente sobre o que vocês vão ver aqui, dar uma olhada nos produtos e, quem sabe, encaixar nas suas possibilidades de negócios, ok? Ok. Me desculpem se eu estiver sendo repetitivo, se vocês já conhecerem a origem da Cambium, mas a Cambium é uma empresa que nasceu do spin-off da Motorola e há 3 anos, aproximadamente, é uma empresa independente, a empresa que entrou com o capital para adquirir essa divisão da Motorola chama-se Vector, e é uma empresa que tem a característica de comprar as empresas, desenvolvê-las e para que elas estejam num ponto, inclusive, de ter as suas ações negociadas no mercado. Então, esse é um dos objetivos da empresa e é nesse rumo que nós estamos. A Cambium, então, ela já nasce com um DNA bastante forte. Não foi apenas a compra de uma empresa, mas do material humano, da filosofia e mais, logicamente, aos poucos a gente vai dando a cara da Cambium Networks para a nossa linha de produtos, para a nossa forma de agir, que difere bastante da antecessora. Então, a Cambium já nasce com uma base instalada bastante importante, a base da antiga Motorola, são já mais de 4 milhões de equipamentos instalados pelo mundo todo. É uma empresa muito bem posicionada, uma empresa saudável, não tem dívidas e, como eu disse, precisa estar com as contas em dia e ser saudável para pretender entrar no mercado de ações. Não é? Qual é a missão da Cambium? A Cambium, desde o início, colocou esse objetivo de conectar os desconectados, ou os não conectados, como vocês preferirem. Por incrível que pareça, nós que vivemos nos grandes centros temos uma ideia diferente do que muitas pessoas no nosso próprio país e no resto do mundo vivem. A gente recebe, vira e mexe, acontece isso, né? Nós recebemos informações, solicitações de conexão, as associações são muito acionadas nesses casos. Poxa, eu preciso de uma conexão à internet. Quando a gente vai ver a cidade, não é uma cidade desconhecida, perdida, é uma cidade que deveria ter uma infraestrutura, mas, por incrível que pareça, tem uma pessoa ou muitas pessoas ali que não estão conectadas e logicamente, estão ávidas por ter esse acesso. Na falta de, muitas vezes quebram galho com o 3G, não é muito eficiente também em determinadas cidades, em determinadas localidades, então continua sendo um problema de toda maneira. Então, um dos grandes objetivos é esse, conectar essas pessoas, esses lugares que estão desfavorecidos, e agora, na onda do IoT, né, da internet das coisas, nós estamos indo também para o lado da conexão das coisas, né? dos elementos, por exemplo, numa indústria, a parte de telemetria, de que forma isso vai ser conectado? Vai poder sempre ser conectado por cabo? Muito provavelmente não. Então, qual seria a alternativa? E nós estamos trazendo também opções para atender esse mercado. Então, essa missão que tinha o objetivo de atingir pessoas e lugares, agora está ampliado. E vocês imaginam a quantidade de opções, o leque de oportunidades que se abre aí. Certo? E como a gente faz para conectar esses desconectados, ou não conectados? A Cambium é uma empresa essencialmente wireless. Nós vivemos o mundo wireless, respiramos o mundo wireless, e é por aí que nós caminhamos.
Não brigamos com tecnologia sem fio, muito pelo contrário. A ascensão da fibra é clara, todo mundo sabe, todo mundo vê. Só que existem realidades. É importante determinar exatamente quando se deve usar a fibra, quando se deve usar o cabo, o rádio. Porque muitas vezes a fibra parece representar uma oportunidade importante, o throughput vai ser maior, eu vou garantir, porém, para atender, por exemplo, mercados residenciais, a fibra pode ser um problema. Imaginem que uma fibra, hoje uma conexão de fibra deve estar custando por volta de R$1.000. Um investimento que tem que se fazer para chegar a um determinado assinante. De repente, esse assinante, por conta da crise, perdeu o emprego, etc., não pode mais arcar com o ônus da internet. Começa a cortar as contas, a internet lá se vai. Aquele ponto, para o provedor, está morto. E não tem o que fazer. Enquanto aquele usuário não voltar a utilizar, aquela fibra, aquele investimento de R$1.000 se foi. Então, é importante que sejam feitas contas, que sejam feitos estudos para ver se realmente a melhor opção é rádio, é fibra ou o que é. A fibra, eu vejo o rádio muitas vezes como complemento da fibra. Às vezes não há possibilidade de fibra ou cabo, então nós temos que ir para o lado do rádio de qualquer maneira para poder atingir determinados pontos. Então, existe um espaço para todo mundo, o rádio continua sendo uma excelente opção e é por isso que a gente está nesse business e continua desenvolvendo. A Cambium, ela tem hoje o portfólio mais completo de rádios do mercado. Não existe nenhuma empresa que atenda toda a linha de rádios licenciados e não licenciados, como a Cambium. E nós temos também, desde os equipamentos mais sofisticados até os mais simples para atender mercados como o mercado de provedores de internet. Porém, com qualidade. O nosso intuito continua sendo de oferecer para os nossos clientes uma experiência única, uma experiência de qualidade, uma experiência que ele vai esquecer que está conectado com o rádio. Essa é a nossa ideia. Então, nossos equipamentos são confiáveis, são duráveis, têm suas conexões muito estáveis, e isso permite que o usuário, que o parceiro desenvolva projetos, desenvolva conexões, sem ter que se preocupar com o resultado depois. O equipamento vai funcionar e vai entregar a capacidade, o throughput contratado, sem grandes surpresas. Tá? E a forma como o equipamento é desenvolvido também conta muito. O equipamento é totalmente desenvolvido com componentes de qualidade, uma fabricação muito esmerada e, portanto, isso se reflete no campo. E é isso que a gente pretende oferecer sempre. Instalar e esquecer. Esquecer não na hora de comprar. Na hora de comprar, continua comprando. Então, dentro dessa linha de atender com o portfólio mais completo possível, nós agregamos uma parte que nos faltava, aquele acesso final ao cliente através da tecnologia mais difundida no momento para se acessar o cliente final, para se acessar o dono do smart, do tablet, que é o Wi-Fi. O Wi-Fi se popularizou, é uma tecnologia bastante eficiente, muito simples de se lidar. Obviamente tem suas nuances, necessita projetos bem feitos para funcionar, senão também o usuário não vai se conectar, e é isso que a gente pretende com os nossos equipamentos, com a nossa nova linha CN Pilot. Eu vou falar um pouquinho dela um pouquinho mais para frente. Então, a Cambium, nessa mesma ideia que veio já dos tempos de Motorola, e para se manter como líder que é no mercado de wireless, ela precisa investir muito em pesquisa e desenvolvimento. E a equipe tem que ser muito boa também. E é isso que é uma preocupação, é uma realidade dentro da Cambium. Os chipsets, a gente não depende de chipsets no mercado. Nós desenvolvemos os nossos próprios chipsets para justamente ter flexibilidade e não precisar estar na mão dos fabricantes de chips tradicionais ou que
fornecem para todo o mercado. Protocolos também são desenvolvidos por nós. Isso tudo traz confiabilidade, traz uma série de vantagens, que é o que os nossos equipamentos oferecem. Além de tudo, a empresa ela oferece um suporte muito forte e, com a experiência, nós conseguimos, então, levar essa experiência do usuário positiva. Apenas para ilustrar o mundo de oportunidades, eu mencionei já a questão, né, das residências. Em 2014, a fonte dessa pesquisa é a TIC Domicílios, que está ligado ao cetic.br, que está ligado, por sua vez, a nic.br, que está, por sua vez, dentro do âmbito do comitê gestor. Então, finalmente, chegamos à marca de 50% das residências cobertas que tenham conexão com a internet. Apenas 50%. Ainda que, por enquanto, tenhamos mercados inatingíveis dentro desse percentual, ainda há muito que se fazer. Muito mesmo. Então, nós estamos falando de 32,3 milhões de residências que já foram atingidas e a mesma quantidade que ainda está por atingir. E quando a gente fala em residências, nós estamos falando não só de uma pessoa, de famílias, né? Então, o número de pessoas é imenso. E de oportunidades igualmente. Então, vou mostrar um pouquinho do portfólio da Cambium para vocês. É importante mencionar isso. Todos os equipamentos, tirando os equipamentos licenciados, que precisam trabalhar com visada, todos os nossos equipamentos não licenciados, eles trabalham com visada obstruída, não totalmente obstruída, ou com linha de vista. Em qualquer dessas situações, ainda que o throughput, no caso do N-loss, seja o N maiúsculo loss, é quando não existe, quando as duas zonas de Fresnel estão obstruídas, como aparece na figura. Então, ainda que o throughput seja pequeno nesses casos, a gente ainda consegue conectar com bastante tranquilidade. Coisa que outros equipamentos talvez não consigam. Mas nós temos imensos casos, uma quantidade numerosa de casos em que nenhuma outra tecnologia foi capaz de atingir e a Cambium conseguiu. Okay? Então, aqui é uma passada pelo portfólio. Nós temos os rádios licenciados. Aqui vocês estão vendo a linha PTP 820. Esses são rádios não licenciados, a linha PTP 650. A famosa linha Canopy, que já está na sua 4ª geração, que é o PMP 450, top de linha, e acabamos de lançar, e já está inclusive certificado pela Anatel, uma plataforma complementar, que é a 450i. E o recente lançamento, que é justamente a linha de Wi-Fi. Vou seguir rapidamente aqui para a gente poder dar uma passada em todos. Então, a gente chama de sub-6, abaixo de 6 GB, a linha de rádios não licenciados. Então, hoje nós temos o PTP 450, o PTP 650, PTP 650L, PTP 650S. O PTP 650 é certamente o rádio mais eficiente nessa faixa de 6 GB ponto a ponto do mercado. É um equipamento extremamente robusto, muito bom equipamento, muito confiável. E aqui no Brasil é o único equipamento, aliás, todas as frequências 4.9, todos os equipamentos que nós temos na faixa de 4.9 são os únicos equipamentos no mercado brasileiro que atendem essa faixa da segurança pública, de acordo com a nova resolução da Anatel. Nós já nos adiantamos e estamos totalmente regulares quanto a isso. Então, esses equipamentos têm as mais diversas aplicações, backhaul, acesso e assim vai.
As variações PTP 650L e S são, o L é uma versão, digamos, mais light, quando a capacidade não necessita ser muito grande, nem a distância tão significativa, porque é um equipamento com antena integrada. E o PTP 650S é uma solução para small cell, ou seja, para fazer a parte de suporte para os sistemas 3G e 4G. Ok? Apenas fazendo um highlight aqui, PTP 650 pode chegar a 450 MB de throughput agregado, né, up mais down, e pode atingir a distância de até 200 km. Esses equipamentos são dotados de analisador de espectro, já está integrado ao equipamento, que ajuda muito na hora de fazer a instalação, para verificar como está o ambiente e fazer a escolha do canal mais adequado. Obviamente, depois, ele mesmo vai fazer a adequação dos canais, fica sempre buscando a melhor opção de canal para poder ter o máximo throughput dentro daquele ambiente onde ele vai ser instalado. No caso dos equipamentos licenciados, nós temos o PTP 800, que é um equipamento já consagrado no mercado, já está há muitos anos no mercado e já está próximo do seu fim de vida. É um equipamento que trabalha nas faixas tradicionais, de 6 a 23 GB, e trabalha com modulação de 256 QAM, latência imensamente baixa, é um equipamento muito, muito estável. Pode chegar até 368 megabits por segundo, isso é full duplex, né? É diferente dos rádios não licenciados, que a gente fala em agregado, nesse caso é 368 de down e de up. Todos os equipamentos, obviamente, são gerenciáveis, a gente vai falar de gerenciamento um pouquinho mais para frente. Essa é a linha mais recente na parte dos licenciados, é o PTP 820, é o rádio que veio ocupar essa posição do PTP 800, já com características mais voltadas para as necessidades de mercado do momento. Vocês devem imaginar, o mercado está sempre buscando capacidade, 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 e a gente tem que acompanhar isso com os rádios para não ficar muito distante, para o rádio continuar sendo uma opção importante. Então, o PTP 820 vai ter essa função. Ele está disponível tanto na versão Full Outdoor, que são esses dois. Desculpe. São esses dois equipamentos aqui, ou então na versão split, dependendo da necessidade do projeto. Aqui apenas como highlights, vejam as capacidades, como é que ficam aqui. Os equipamentos podem chegar a 605 MB, trabalhando em Layer 2. Deixa eu fazer aqui 1.21 GB, no caso do 820C. E aqui 486 MB no caso do 1 mais 0 do PTP 820G. Se fizermos 2 mais 0, essa capacidade também fica próxima a 1 GB. Então, vocês vejam que capacidades que eram inimagináveis para rádios até pouco tempo já estão conseguindo ser atingidas em função do desenvolvimento da tecnologia. A linha ponto a ponto, como eu falei para vocês, é o desenvolvimento do Canopy. O Canopy, que ficou famoso há alguns anos e foi largamente difundido, tem diversos links e sistemas conectados com esse equipamento, e teve tanto sucesso que continuou sendo desenvolvido. E hoje está na sua 4ª geração com o PMP 450. Esse equipamento, por setor, ele oferece 125 MB, e ele está disponível hoje nas faixas de 3.5 e de 5.4 e 5.8 no mesmo equipamento. O 3.5 é um equipamento à parte, e essa é uma faixa, se vocês lembrarem, a faixa do IMAX, que estava sendo subutilizada, já que os equipamentos WiMAX não vingaram. Perdão. Como a tecnologia não vingou, então a faixa ficou digamos, sem utilização ou subutilizada, e aqueles detentores
da licença, começaram a buscar alternativas e encontraram nesse equipamento uma opção para poder utilizar a faixa, utilizar a frequência, principalmente com um espectro super ocupado do jeito que nós temos, cada vez mais é uma grande opção. Tipicamente, o equipamento é menor do que a antena, mas é mais ou menos isso o que vocês vão ver do lado do Access Point. E os clientes que vão ser distribuídos no entorno, sempre dependendo, obviamente, vai depender do ângulo de abertura da antena. Os clientes vão ser dispostos dentro desse ângulo de abertura e vão ser atendidos por aquele setor específico. A gente, com esses equipamentos, nós conseguimos montar o que nós chamamos de clusters, que são as bases com diversos access points. Nós conseguimos colocar até 8 unidades numa mesma torre, convivendo. E de que maneira que isso é possível? A Cambium detém hoje a tecnologia única de sincronização. Para que serve isso? Para justamente evitar a autointerferência, também evitar a interferência externa e poder fazer o reuso de frequência. Ao fazer o reuso de frequência, a gente consegue aumentar o número de usuários por setor, e isso é fundamental hoje em dia, porque muitos, eu dou sempre o exemplo dos provedores, porque eles são alguns que sofrem bastante com isso, muitas vezes precisam aumentar o número de usuários pendurados, ali, conectados a um cluster, uma base, e não conseguem porque a autointerferência, já que a gente está trabalhando com equipamentos não licenciados, a própria autointerferência é um agressor. Então, ele não consegue adicionar, e aí precisa pensar em outras tecnologias, ou abrir novos sites e coisas do gênero. Os modos assinantes, dependendo da necessidade, podem ir de 4 até 55 megabits por segundo aproximadamente. Essas são as capacidades máximas desse sistema, que são bastante interessantes. Falando um pouquinho da sincronização. A sincronização nada mais faz do que utilizar o clock de um GPS para determinar exatamente o momento em que o sistema vai transmitir e receber. Então, existe um appliance, um equipamento que faz esse gerenciamento para que as transmissões e recepções não aconteçam em momentos aleatórios. Elas são organizadas. Dessa maneira, nós conseguimos diminuir banda de guarda, aumentar, portanto, o tamanho de canal útil a trabalhar e, portanto, podemos ter um throughput muito maior por setor em função disso. Então, a única empresa que conseguiu, de fato, colocar o sincronismo para funcionar foi a Cambium, ok? É a única que detém essa tecnologia hoje. Essa tecnologia é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um sistema sem sincronização. No sistema sem sincronização, nós temos transmissões e recepções acontecendo a todo momento. Nesse caso aqui, no sistema sincronizado, a gente está... Muito obrigado. Estava fazendo falta. Então, nós temos essa sincronização que permite fazer o reuso de frequência e organizar todo esse caos. Ok? Com a sincronização, nós conseguimos chegar a 3 vezes o número de usuários, para vocês terem uma ideia da diferença. É muito throughput. No caso de um sistema não sincronizado, isso é jogado fora para poder se fazer banda de guarda, para que não haja a autointerferência. Para esse sistema funcionar, então nós temos alguns elementos, Obviamente o sistema já está preparado para o sincronismo através do GPS. Existe também o controle automático da potência de transmissão do cliente para o AP, coisa que normalmente não acontece, mas nós temos, porque o intuito qual é? Não é aumentar a potência, não é aumento de potência alta que faz a gente se conectar, é a potência na medida exata, e é isso que o sistema faz. Ok?
e as antenas com relação frente-costas adequado. Isso é uma coisa que nós tivemos que desenvolver nossas próprias antenas, em alguns casos, porque o que se encontra no mercado não atende às nossas necessidades. Então, nós precisamos investir em tecnologia de antenas também para poder deixar o nosso sistema ainda mais eficiente. Então, aqui, só voltando, um exemplo de células que estão próximas e as frequências nunca batem, portanto, uma não interfere na outra. E com isso você consegue replicar para poder aumentar o tamanho da sua rede sem que você sofra com autointerferência. Já chega a interferência externa, né? Mas autointerferência ninguém merece. Recente lançamento também para aumentar o ganho do lado do cliente, nós lançamos o PMP 450D. Então, é um cliente com um ganho maior de sistema para poder atingir distâncias maiores e ser mais eficiente. Essa é a nova plataforma que eu comentei que veio para ser adicionada à plataforma do 450. É um rádio extremamente robusto, vem atender uma necessidade do mercado de muito tempo, que é a banda de 4.9 até 6 no mesmo equipamento. Então, esse equipamento também vai atender, na modalidade ponto-multiponto, aos sistemas de segurança pública e as faixas tradicionais do 5 GB. Tá? É um equipamento que também atende o padrão de proteção IP 6667, esse era outro requisito de mercado, e é um equipamento que também pode ser utilizado, terá sua versão ponto a ponto. Então, a mesma tecnologia vai ser utilizada para o ponto a ponto também. Finalmente, a gente chega no EPMP. EPMP é uma dos desenvolvimentos mais recentes, já tem mais de 1 ano, praticamente 2 anos do seu lançamento, e é um equipamento que foi desenvolvido para o mercado do provedor de internet. Ele veio para buscar uma lacuna que existia entre o início do provedor, quando ele utiliza equipamentos mais simples, menos robustos, e chega aquele momento em que ele cresce e começa a ter seus problemas de autointerferência. Então, aquela tecnologia que eu mostrei para vocês do ponto-multiponto, da linha Core, que é mais robusta, aqui nesse equipamento também está implementada. Então, o EPMP veio ocupar essa lacuna e com a grande vantagem de ser um equipamento barato. Não a linha do Canon, por exemplo, sempre teve a fama de ser excelente, excepcional, mas o preço dela era muito diferente do mercado. Então, para muitos, ficava inviável. No caso da Cambium, nós desenvolvemos o EPMP, mas com um olho também nessa questão econômica. Então, o equipamento oferece uma eficiência, oferece diferenciais como o sincronismo por GPS, latência constante, protocolo proprietário, uma flexibilidade imensa, num equipamento simples e barato. Para vocês terem uma ideia, o equipamento hoje trabalha com um throughput de até superior, muitas vezes, a 200 MB. O equipamento tem essa capacidade. Podem ser associados até 120 usuários num Access Point. O mesmo equipamento pode ser configurado como Access Point, ou cliente, ou então pode se tornar um ponto a ponto. Então, é um equipamento bastante flexível. Né? Aqui a linha do EPMP. Vocês estão vendo o equipamento sincronizado, tem esta cara aqui. Muito parecido com o conectorizado, só que esse daqui tem blindagem, tem o GPS que faz parte do conjunto, um pouquinho diferente desse equipamento. Nesse caso, é quando o ganho precisa ser um pouquinho maior e utilizar antenas externas. Esse é o produto integrado antigo. Esse daqui é o ponto-multiponto
uma solução que nós desenvolvemos para ponto a ponto, com características específicas, né, otimizado para essa utilização e que vem trazendo uma excelente opção para o mercado. Também um equipamento muito estável, pode-se chegar a 25 km com um equipamento desse, muito interessante. Antenas, como eu já falei, também desenvolvemos as nossas e temos algumas soluções para melhorar ganhos de sistema. O equipamento vem já com um sistema de gerência simples, já simples, porém bastante interessante para um gerenciamento de elementos básico. Não é um sistema completo, mas vem gratuito na compra de um sistema EPMP. Não está passando. Acho que o meu tempo terminou, é isso? Consigo mais 5 minutinhos aqui? Ok. Então, essa linha de produtos, ela é totalmente, pode ser configurada como AP, SM, como eu havia falado, são totalmente intercambiáveis. Essa é uma flexibilidade que esse equipamento oferece. Não está passando, agora foi. Ok. Esse é o novo equipamento integrado que nós recém lançamos, já está homologado pela Anatel também. Todos os equipamentos que eu mostrei para vocês aqui nessa apresentação estão certificados pela Anatel. Esse equipamento se diferencia do anterior, principalmente em função do ganho. A disposição, em vez de ser vertical, é horizontal. Isso foi feito desta forma, justamente para melhorar a mitigação de interferência. Então, são desenvolvimentos que nós fazemos constantemente para poder atender necessidades do mercado. Essa daqui é a solução ponto a ponto, como eu havia falado para vocês. É uma solução completa, o kit já vem com o rádio e mais antena, extremamente fácil de se instalar e com uma eficiência muito grande. A latência, nesse caso aqui, foi melhorada, foi otimizada, e ela chega no máximo a 2 milissegundos, obviamente dependendo do ambiente que você está trabalhando e das distâncias que vão ser cobertas. Esses equipamentos, apesar da simplicidade, oferecem qualidade de serviço. Isso vai permitir multisserviços, no caso, telefonia, voz, dados, etc. Voz, não, perdão, vídeo e dados. Ok? Então, ela suporta muitos serviços, cada um com as suas devidas prioridades. Nós temos o nosso sistema de gerência, que é o Wireless Manager. Esse é um produto que deve ser adquirido. E é um Element Manager também, sempre que não existir o sistema de gerência ou não se deseja integrar os equipamentos no sistema existente, nós temos a nossa própria solução. Esse é o CNS, que é o sistema que vem gratuito, então ele é um sistema bastante completo, básico, como eu falei, mas bem interessante. Gratuito junto, como eu falei, já faz parte do pacote do EPMP. Link Planner é uma ferramenta extremamente difundida no mercado. Por quê? Porque ela é gratuita. Inclusive, para fazer predições com equipamentos do concorrente, a gente tem o Link Planner como nossa ferramenta bastante difundida. E por que nos interessa isso? Porque nós queremos saber quem está utilizando o nosso sistema, quem vai utilizar o Link Planner precisa se registrar, e é isso que nos interessa, saber quem está utilizando e de que maneira a Câmbio pode ajudar a melhorar os seus projetos. Esse é o recém-lançado, a linha recém-lançada, foi lançada agora na Netcom, que é a linha de Wi-Fi, tanto para residências quanto outdoor e indoor de alta capacidade. Esses equipamentos já estão em homologação, já devem estar saindo a certificação já deve estar saindo do forno. Diferenciais desses equipamentos. Esse daqui é o equipamento
que é o CinePilot para residências ou pequenos negócios. Tem 2 portas ATA para se conectar à telefonia, um telefone convencional e integrá-lo a um sistema IP. E funciona como um roteador e ainda pode alimentar o equipamento de rádio, no caso o EPMP ou o PMP 450. Isso daqui é um hotspot para atender praças, locais abertos, típico access point Wi-Fi, cobrindo até aproximadamente 200 metros. Permite até 8 SSIDs, 128 usuários. E esse é um equipamento para uso indoor. Esse já tem uma capacidade maior para um shopping center, uma empresa que utiliza esses sistemas wireless, então equipamento para essa utilização. E, terminando então a apresentação, convidar vocês para nos seguir nas mídias sociais. Nós temos diversos canais de comunicação. Nós temos o suporte local, atendimento no número local e em português. Webinars gratuitos, constantes, boletins técnicos que nós lançamos falando sobre os nossos produtos, fóruns, eventos, estamos sempre participando, a Abranet nos conhece bem, estamos sempre com a Abranet, e estamos nas mídias sociais. Vocês estão acompanhando aí, se quiserem anotar, e também temos os canais do YouTube, ensinando a lidar com os nossos equipamentos, com os nossos sistemas, e é isso que eu deixo, o recado para vocês. Sigam-nos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente. Boa tarde.